Bom dia a todos os amigos do mundo da reabilitação, do mundo das pessoas com deficiência, do mundo da superação. Esse mundo que tem um trabalho lindo e que vem ajudando muitos e muitos todo o tempo. Eu sou José Roberto Sevieri, trabalho na Reafer, que é uma feira internacional de tecnologias assistivas, empregabilidade e esporte adaptado. A feira ainda não tem data marcada, em função de todo esse pandemônio da pandemia, que já está acabando, graças a Deus, e já já as feiras começam. Inclusive, já andei visitando algumas feiras com muito sucesso. As feiras estão voltando forte, com uma visitação forte, tudo dentro dos cronogramas e dos parâmetros de segurança. Então, está muito bonito o processo. Então, a gente tem visto isso acontecer já em vários pavilhões, em várias feiras, e acho que isso volta rápido. Então, logo, logo, nós vamos ter a Reafer, vamos marcar a data para a gente começar a fazer, mas eu sei que o Rodrigo Rosso, que está aqui com a gente, ele já tem as datas dele quase que definidas, né? Ele tem a feira, a Mobility Show também, que é uma beleza, tem a revista Reação, conhecida de todos que está sempre fazendo um trabalho lindo, faz as lives, faz informação, ele vive esse mundo. Quando é que você dorme, Rodrigo? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que você está, Sevieri? Tudo bem? Como é que está o nosso intérprete de Libras aí? Muito obrigado por estar com a gente. Cid Torquato, e hoje a gente tem uma presença ilustre aí, um convidado ilustre, um grande amigo de muitos anos também, que é o Geraldo Nogueira. Ô Zé, de vez em quando dá para dar uma cochilada, né? Mas a correria é grande. Você falou das feiras, não vejo a hora, Zé Roberto Sevieri, da gente voltar com as feiras. A minha também não está marcada, não. A Mobility Show, que é a feira de acessibilidade também, é uma feira voltada para pessoa com deficiência, uma feira de mobilidade, tem carro adaptado, tem pista de test drive, tem os despachantes ali fazendo as isenções, as empresas de cadeira de roda, as empresas, tudo que você precisa de tecnologia assistiva, você encontra na Mobility Show também, mas a Mobility sempre aconteceu no Campo de Marte, né? Ela nasceu em Interlagos, aconteceu durante 4, 5 anos lá no Campo de Marte, e por causa da pandemia a gente teve que dar uma suspendida na feira, né? Ela que iria acontecer em 2020 lá no AMB, tinha passado para o AMB, ia acontecer lá no AMB em 2020, tivemos que cancelar, cancelamos 2021 também, porque a pandemia não acabou, e agora, graças a Deus, com a vacinação, como diz o Zé Roberto Sevieri, vai voltar tudo ao normal, e em 2022 já estão acontecendo algumas feiras agora, mas as nossas, né, Zé, em função de serem feiras voltadas para um público que é a pessoa com deficiência, que é um público mais suscetível ao vírus, mais vulnerável e tal, é bom que a gente não forçar essa barra de fazer esse evento esse ano. Vamos deixar para fazer em 2022, provavelmente vai ser no mês de junho de 2022 e provavelmente no Campo de Marte de novo. Tá? Provavelmente no Campo de Marte de novo, eu devo fazer ela a céu aberto, nos moldes das primeiras, viu, Zé? Lá nos moldes das primeiras mobilities. Cada stand com uma tenda, céu aberto, para que a gente não tenha nenhum problema em relação à questão de contaminação, nada disso. E seguindo todos os protocolos também de segurança aí, de saúde. Né? Mas acho que em junho do ano que vem, em São Paulo, Mobility Show, e no Rio de Janeiro, terra desse camarada que está aqui, ó, esse camarada aqui está aqui, ó, terra do Geraldo Nogueira. No Rio de Janeiro a gente faz a Mobility Show também no ano que vem, em 2022, lá no Rio Centro. Aí a Mobility Rio no Rio Centro em 2022, dezembro, mês de dezembro, e em junho em São Paulo, aqui no Campo de Marte mesmo. Tudo bem, seu Cid Torquato? Tudo bem, seu Geraldo Nogueira? Mas o Zé que comanda o trem aí. Vai lá, Zé. Você sabe, Rodrigo, que nós estamos aqui também com o Humberto. O Humberto está com a gente fazendo a tradução simultânea, a tradução de Libras. Interpretação de Libras. Não deixa de ser uma tradução simultânea. O ICOM é um instituto que faz um trabalho muito grande, ele é presidido pelo Cid Torquato, que está aqui, e ele faz um trabalho espetacular. Cid, explica para a gente como é que está o ICOM, como é que faz para entrar, que tipo de serviço faz. Legal. Bom, primeiro, um abraço a todos aqui, grandes amigos, figuras, né? Super prazer estar aqui com você, Sevieri, com o Rodrigo Rosso, com o Geraldo Nogueira, 3 pessoas que eu admiro muito
né? Aprendo muito com vocês e tenho uma admiração profunda mesmo pelo trabalho que vocês já fizeram, né? Pelas contribuições que vocês já deram, né? Mas continuam dando nesse esse nosso universo ainda que é tão carente, né? De profissionalismo, né? De recursos, né? E vocês fazem a diferença nesse cenário. Então, para rasgar uma sedinha aqui, é muito legal estar aqui com vocês uma vez por mês, não só nós três juntos, mas sempre com um convidado especial, com um convidado, né, que faz a diferença também. E hoje a gente tem aqui o nosso querido Geraldo Nogueira, né, diretamente do Rio de Janeiro aqui, o Geraldo, né, o grande advogado, grande atuação na OAB, né, Geraldo? Eu conheci você era né, da comitê de acessibilidade da OAB que você dirigiu por anos, né? Né, notabilizou por isso, né? Além de todo o seu trabalho aí em outras frentes, mas muito respeito de todo mundo pelo trabalho que você fez na OAB durante tantos anos. Então, muito legal estar aqui com vocês, mais um mês e com mais um convidado especial, que é o Geraldo Nogueira. E o ICOM, fala do ICOM. Bom, o ICOM vai bem, o ICOM vai bem, com a ajuda dos amigos, né? O Geraldo está me ajudando um pouco lá no Rio, as empresas e os governos a receptividade tem sido muito boa, né? Depois você entra no processo de compra dos governos, empresas, isso às vezes toma mais tempo, mas a receptividade pelos serviços de atendimento, né, e comunicação com a comunidade surda sinalizada tem sido muito bom, quer dizer, as pessoas têm reconhecido a importância da gente ter canais de comunicação em Libras para esse público que é absolutamente marginalizado, né? Eu digo que os surdos são párias linguísticos no Brasil, no país, porque eles são, né, brasileiros, falam uma língua oficial, né, usam uma língua oficial que é o Libras, mas ninguém sabe Libras, então eles não conseguem se comunicar com ninguém e vivem quase que, em alguma medida, à margem da sociedade. Então, com o ICOM a gente está ajudando aos poucos essas pessoas se incluírem de fato. Obrigado. Muito bom. Mas vocês sabem, tanto o Cid Torquato como o Rodrigo Rosso e o Humberto, que está aqui com a gente, Geraldo Nogueira, vocês sabem que nós decidimos há um tempo atrás que, na observação que a gente tem visto em todos esses anos na vida da gente, a gente percebe o seguinte: a vida sempre nos coloca momentos diferentes e esses momentos podem levar uma pessoa a uma dificuldade que ela não estava esperando. Isso pode acontecer. Essas pessoas acabam, dentro dessa dificuldade, buscando soluções. E encontrando as soluções, elas começam a recaminhar a sua vida, o seu trabalho, a sua relação familiar e tudo mais. Porém, dessas pessoas que conseguem achar o seu caminho de volta, alguma dessas pessoas também querem, além dele, eles querem passar para os outros essa experiência que eles aprenderam, para poder facilitar a vida dos outros. Então, uma pessoa que não pensa só em si, pensa nos outros. E poucos deles, acabam pegando empreitadas maiores para poder ajudar muita gente. E é o que a gente chama de vida acessível. Vida acessível são essas pessoas fabulosas que acabam entrando e comprando desafios que vão ajudar todos. Você, Geraldo, na opinião da gente, é uma dessas pessoas. Geraldo Nogueira, ele é um advogado militante, ele atua nas áreas do direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito da pessoa com deficiência, em caráter consciencioso preventivo. Ele está sempre atuando nisso e ele tem uma relação muito próxima com todo esse movimento já há bastante tempo. Geraldo, conta para a gente, conta a sua história, por favor. Como é que você se formou, onde você se formou e como é que você chegou no mundo da pessoa com deficiência? Bom dia.
Bom, muito bom dia, Savieri, bom dia, Rodrigo Russo, bom dia, Cid, queridos amigos, ao Humberto também, que nos auxilia aí com a Libras, né? Eu, antes de mais nada, como várias pessoas estão vendo, eu queria aproveitar e fazer uma autodescrição minha. Eu sou um homem branco, estou usando um óculos, tenho os cabelos grisalhos, que na verdade estão mais para branco do que para grisalho. Eu estou aqui usando uma blusa azul. Por incrível que pareça, hoje no Rio está fazendo um frio de 22 graus, né? Aqui para os paulistas isso não é nada, isso é verão, né? O pessoal está na praia. O Rodrigo está até pondo aí a mão no rosto, mas aqui no Rio, fez essa temperatura, a gente bota uma blusa. Então, estou de blusa azul, estou com um fone de ouvido, atrás de mim tem uma parede creme, está escrito aqui uma frase, está aparecendo parte dela aqui, é uma frase aqui, 4 anos em 1, aí está aparecendo uns trechos ali da frase. É isso. Bom, Sabieri, aí eu queria dizer que é um prazer esse convite que vocês me fizeram, né? Eu me sinto muito prestigiado, me sinto muito honrado com esse convite, né? E ter esse bate-papo com vocês e falar um pouco da minha trajetória, me orgulha muito. Isso, na verdade, para mim, eu sou como um reconhecimento, né? Que eu acho que é o que a gente recebe, né? Quem atua na área social, os nossos prêmios são esses, né? São esses reconhecimentos pelo trabalho que nos dignifica, nos honra, e aí eu fico com esse carinho todo, né? Eu queria dizer muito que eu também sou fã de vocês, né? O Rodrigo, que é um cara que tem aí a TV Reação, quando ele começou com esse projeto, a gente teve uma conversa um pouco antes, foi bem legal. Tem as feiras que são sensacionais, né? Acontece aqui no Rio há muito tempo e são feiras com bastante sucesso, traz bastante informação. O Cid também, que nós tivemos a oportunidade de ser secretários juntos, né? Ele em São Paulo e eu no Rio de Janeiro. E agora o Cid toca aí, é CEO da Icon, né, que é uma empresa fantástica. Eu tenho divulgado aqui no Rio e tem tido uma receptividade muito boa, muito boa. O projeto é muito interessante, né, a ideia é muito boa e está tendo uma aceitação muito grande. E também você, Sabieri, que está há anos, né, é um precursor aí desse movimento das pessoas com deficiência, também sempre empreendendo no setor, né, o que não é fácil, né? Ser empreendedor na área da deficiência é um desafio ainda maior. Ser empreendedor no Brasil já não é fácil. Agora, na área da deficiência, é só para quem é muito seleto mesmo, né? Quem tem muita coragem. Então, eu me tornei uma pessoa com deficiência em 1990, né? Eu sofri um acidente de carro e aí fiquei cadeirante. Até na minha autodescrição aqui, eu não falei da cadeira de rodas porque ela não aparece aqui no vídeo. Mas eu estou em uma cadeira de rodas, fiquei cadeirante nesse acidente de carro. Como é que aconteceu? Eu estava de carona no banco de trás, indo numa avenida em Belo Horizonte, de um bairro ao outro, dentro da cidade de Belo Horizonte. Aliás, eu sou nascido em Belo Horizonte, né? Eu sou mineiro de BH, mas moro no Rio há 40 anos, né? Sou mais carioca do que mineiro hoje, né? Sou mineroca, né? Mineiro com carioca. E eu estava em BH nessa época, estava indo de um bairro ao outro, no banco de trás, quando um rapaz alcoolizado foi fazer a travessia dessa avenida e não fez aquela parada obrigatória. Então, ele chocou, né, na lateral de frente, bateu na lateral do carro onde eu estava. A batida foi tão grande que o carro que eu estava virou, tombou de lado, né? E eu estava sentado bem na lateral, encostado na lateral, então eu tive uma fratura de coluna. E aí tinha uma lesão na medula, né? Para quem tem mais curiosidade, é da área técnica aí, na altura de T10, a torácica 10, né, a vértebra, e aí tive uma lesão medular e fiquei paraplégico desde então. Nessa época, eu era policial federal aqui no Rio de Janeiro. Eu era um agente da Polícia Federal, né? Então, minha vida mudou a partir daí. Eu cheguei, logo depois que eu me reabilitei, eu voltei para a Polícia Federal na época, como cadeirante, fiquei 4 meses na ativa como cadeirante, mas naquela época a própria administração central da polícia, né, em Brasília, através do seu setor médico, fez uma pressão muito grande para que eu saísse, porque eles tinham medo de abrir um precedente de ter um policial com deficiência
e abrir esse precedente na polícia, né? Veja como são as coisas, né? Hoje já é diferente, né? Então, acabei saindo da polícia e como eu estava cursando, né, o direito, eu terminei o curso de direito, abri um escritório e aí também me envolvi com o segmento porque eu fui fazer um curso numa ONG aqui no Rio, que é o Centro de Vida Independente do Rio de Janeiro, CVI Rio. Eu fui fazer um curso lá, tinha um curso que ainda tem até hoje, chamado Compreendendo a Lesão Medular, do ponto de vista, né, de pessoas que já estão reabilitadas. Então, fui fazer esse curso e acabei ficando na ONG, né, como um colaborador. Eu costumo até brincar que eu fui no posto de gasolina abastecer o tanque e virei frentista, né? Aí fiquei no CVI por 10 anos. Eu fui 3 anos assessor jurídico lá. Comecei minha experiência também jurídica, assim, na área social lá. E depois fiquei como diretor executivo por 7 anos nessa ONG. E depois que eu saí de lá foi que eu fundei essa Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência na OAB do Rio de Janeiro. Isso já foi no ano de 2007, sendo que a comissão começou mesmo a funcionar no ano de 2008, né? Mas a gente fundou em 2007. Já existia, né, comissão, por exemplo, na OAB de São Paulo, mas no Rio não existia, foi a primeira vez, com um grande desafio. Mas a gente fez tivemos assim, eu lembro quando eu comecei foi muito difícil, né, de arrumar ali 5 companheiros advogados para começar o trabalho da comissão, né? Hoje ela tem mais de 30 membros, né? Está beirando a 40 membros. E foi muito difícil, né? Mas aí quando a gente colocou, a gente fez uma atuação muito forte, né, na OAB do Rio de Janeiro. Eu me lembro que o presidente da OAB na época, aqui do Rio, o doutor Wadi Damus, ele uma vez chegou perto de mim e me perguntou, né, o que tinha essa comissão, que aonde ele ia, né, as subseções que ele viajava no Rio e às vezes até outras OABs fora do Rio, os presidentes das subseções ou das OABs fora do Rio perguntavam a ele que comissão era essa. Era muita novidade ainda, né? O tema da deficiência ainda era uma novidade no meio jurídico, né? E aí nós nos firmamos bastante com essa comissão. Ela, recentemente, no ano de 2019, ela se tornou uma das comissões permanentes da OAB do Rio de Janeiro. Veja bem que a OAB do Rio hoje ela tem em torno de 100 e poucas comissões, de diversos temas, né? Mas somente aí, no máximo, uma dúzia dessas 100 e poucas são comissões permanentes. E a da pessoa com deficiência se tornou uma comissão permanente, dada a importância da atuação dela aqui no Rio de Janeiro, não só no estado do Rio, mas ela extrapolou, inclusive, a fronteira, né? Se envolve muito em ações nacionais, né, de outros locais, de outros estados, né, bem legal. Então é isso, fazendo aí um resumão, né? Hoje eu estou numa assessoria parlamentar de um deputado federal, que é o deputado Otávio Leite, que defende muito essa bandeira, tem uma atuação forte na bandeira da pessoa com deficiência há muitos anos, e hoje eu estou na assessoria dele. Essa aí eu fiz um resumo assim, desse trânsito meu, né, na área das pessoas com deficiência. Geraldo, quantos anos você tinha quando você teve esse acidente? E eu queria saber também se você estava com cinto ou não. Se eu estava com cinto? O cinto de segurança. Olha, nessa época, foi 1990, né? Eu estava no banco de trás, eu não estava com cinto, porque não se tinha o hábito, né, de usar o cinto nem na frente, quanto mais no banco de trás, né? Eu não estava. Mas eu acredito que não foi um elemento fundamental para isso, não. O que aconteceu, vou até te explicar. Eu tinha 32 anos nessa época, né? Eu estava sentado, estava eu, uma cunhada e a minha ex-mulher, sentado atrás. Como era um carro muito pequeno atrás, aquele Fiat 147, não sei se vocês se lembram dele, eu tenho o ombro meio largo, eu sentei meio na quina do banco e fiquei de costas para a lateral. Foi um erro, né? Eu fiquei bem de costas
para a lateral do carro. Então, eu tomei a batida, né, a pancada que o carro deu foi bem nas minhas costas. Então, foi assim, uma fatalidade. Né? O carro estava a 60 km por hora, a velocidade dele não importava, né, porque o outro atravessou, o rapaz estava alcoolizado, e atravessou e bateu bem de frente, né? Ele bateu na lateral do carro e bateu bem na minha direção. Esses carros antigamente não tinham barra laterais de proteção, né? Eram carros bem frágeis, era um outro momento, né? Então foi ali meio fatal. E daí você passou daí você voltou para a polícia, saiu da polícia e foi estudar. Nesse estudo, já com 30 e tantos anos, você na escola, você tinha muito cadeirante lá ou você era um dos poucos? Coincidentemente, Saviero, olha só, eu tinha uma colega de sala cadeirante, nós éramos 2 cadeirantes na mesma turma, mas os únicos cadeirantes da faculdade, né? Mas, por coincidência, nós estávamos na mesma turma, na mesma sala, né? A Dail era uma colega minha, já falecida, infelizmente, e nós estivemos juntos, por coincidência. Que maravilha! Cid! Então, Geraldo, me conta onde você fez reabilitação? Quando você... Pois é. Como é que foi esse processo? E eu quero saber o seguinte também, né? Você é tão alto astral hoje, como é que foi o começo, né? Você ficou deprimido, né? Como é que foi teve luto, teve todas aquelas questões que se dão quando, né, geralmente a gente adquire uma deficiência de forma traumática dessa forma, ou não? Você foi nadou de braçada isso tudo? Assim, de boa pergunta. Eu me acidentei na cidade de BH, né, de Belo Horizonte, né? Então, minha primeira, eu fiz, né, fui internado num hospital lá, que é o Felício Rocha, ainda existe. Aí passei por uma cirurgia na coluna, né, que eles chamam de descompressão, né, da medula e estabilização da coluna, porque houve uma fratura de vértebra, né, colocou uma prótese, né, uma espécie de haste, artrodese, né? Isso, exatamente. E aí, depois desse hospital, que ele não era um hospital típico de reabilitação, eu fui para o Hospital Arapiara, lá em BH, que é um hospital típico de reabilitação. Mas eu fiquei somente uma semana lá, e depois vim transferido para o Rio, e fui direto, eu saí do aeroporto, eu cheguei no aeroporto Santos Dumont, e embarquei num carro, e fui direto para a BBR, Associação Brasileira de Reabilitação, que funciona aqui no Rio até hoje, né? Que também é típico de reabilitação. Aí toda a minha reabilitação foi na BBR, aliás, uma instituição maravilhosa, assim, que eu tenho um sentimento de dever muito, né? Foi muito bacana o meu processo de reabilitação lá, foi muito importante, e foi lá que eu me reabilitei, aqui na BBR. Rio de Janeiro. Aí você me perguntou, né, como é que foi o início. Eu acho que todas as pessoas, Cid, não tem como a gente escapar desse processo de viver essas fases, né, que são as fases aí, você tem uma fase de um luto, né, que na verdade você tem uma perda muito grande, né, então você tem que viver esse luto. Tem essa frase mesmo de uma espécie de revolta, né, ou de questionamento, por que eu, né? E, enfim, eu acho que a gente passa por todos esses processos. A diferença é que alguns, às vezes, ficam anos, né, no luto, ficam anos na revolta, ou ficam até eternamente na revolta, não conseguem sair, né? E outros passam rapidamente por essas fases, né? Eu me lembro que eu tive, assim fases que foram ruins logo no início, mas foi no momento que eu ainda estava ali no hospital e tudo, eu reagi muito rápido, porque eu tinha meus 2 filhos na época, eram muito pequenos, né? Eles tinham 7 e 8 anos, e aí tinha uma dependência muito direta, né, de mim, né? Eu acho que isso fez com que eu reagisse rapidamente, né? Com que eu falasse, eu falei, não, eu preciso reagir, eu tenho que educar os meus filhos, eu tenho que protegê-los, né, dar eles a proteção que eles precisam ter de um pai, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito, né? Eu acho que a família é muito importante nesse processo
inicial, né? Então, acho que isso que me fez passar muito rápido por essas fases. E claro que também, logo, né, no primeiro ano, eu fui parar lá nessa ONG, que eu falei no CVI Rio. A convivência com outras pessoas também com deficiência, né, e principalmente numa ONG que atua, né, no processo lá, eu fui fazer um curso, né, para compreender o que tinha acontecido comigo. Isso foi fundamental também para uma reabilitação rápida e uma compreensão rápida do que significa a deficiência e de como viver e conviver com uma deficiência, né? Então, isso foi que me ajudou e me impulsionou para uma reação rápida. Ou só, pera, deixa mais uma. O CVI no Rio, eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era muito ativo, né? Quem que ainda era a Rosângela Birman ou ela já estava nos Estados Unidos? E tinha também Isabel Maior, né? Um bando aí de gente que mais ou menos construiu o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, não é verdade? É verdade, rapaz. O CVI conseguiu unir uma equipe naquela época muito importante. Cada uma dessas pessoas, hoje, né, e bem recentemente, foi parar em pontos de liderança muito fortes no Brasil, né? Eu cheguei lá, a Rosângela era diretora executiva da instituição, né? Eu acabei... Quem a substituiu foi o Romeu Kazumi Sasaki. Olha só, a gente só teve nome de peso, né? A Rosângela, eu era o assessor jurídico, a Rosângela foi para os Estados Unidos, o Romeu a substituiu e eu substituí o Romeu, porque ele ficou pouco tempo e logo voltou para São Paulo, né? Ele era de São Paulo, ele passou um período lá e depois ele volta para São Paulo e eu assumo o lugar do Romeu, né? A Isabel também era da diretoria, tinha a Lília Martins, né? O Alexandre Baroni também foi CBI, que depois foi presidente do CONAD, enfim, foi uma galera bem legal, assim, que saiu aí, a Sheila Salgado, né, que é uma fisioterapeuta muito conhecida, deu curso no SARA, em Brasília, para os técnicos de lá, né? Tudo isso, produção do CBI, né? E eu tive, assim, foi um grande aprendizado, né? E nesse período também que eu estive, o CBI ainda estava muito no auge, né? Eu estive lá na liderança do CBI por 7 anos como diretor lá, a gente tocou a instituição. Eu me lembro que na época que eu fui diretor lá, nós chegamos a ter 500 empregados na ONG. A ONG tinha uma arrecadação anual de 3 milhões de reais nesse período, né? Então foi uma média para grande empresa, vamos dizer assim, naquela época, né? Rodrigo, você que está há bastante tempo nesse fabuloso mundo, você tem visto, e a gente tem visto, o Cid também tem visto, vários entrevistados nossos falam do CVI lá do Rio de Janeiro. Rodrigo, primeiro, o que eu sei, pode ser que eu esteja errado, mas todo esse movimento da pessoa com deficiência começou no Rio de Janeiro, inclusive quando chegou a família real, porque um dos integrantes da família real era uma pessoa com deficiência. Então começou ali, aquele movimento começou no Rio de Janeiro, e o CVI tem mostrado que foi muito forte, né, Rodrigo? O Rio de Janeiro tem uma tradição, né? E o CVI Rio foi um celeiro de craques, né, Sevier? O CVI Rio foi o que formou muita gente, como o Geraldo falou, espalhou esses talentos todos aí, esse pessoal todo para o Brasil inteiro. Foi gente para Brasília, veio gente para São Paulo, enfim. E gente que hoje está na liderança do movimento, né? E tudo começou realmente lá no Rio de Janeiro, até porque o Rio era a capital do país. Opa, ele apertou o botão errado e caiu. Mas, Geraldo, me diga uma coisa. Todo esse trabalho que vocês foram fazendo, você foi se integrando, foi entrando, e daí você começou a ter as suas ações mais diretas. Inclusive, você está hoje com o deputado Otávio Leite, um deputado que ajuda bastante, que colabora bastante com esse movimento. Que tipo de ações você veio tomando? E você virou secretário também. Conta um pouco dessa passagem para a gente. Pois eu no ano de 2007, né, eu assumi a Secretaria Municipal aqui do Rio e
não fiquei muito tempo, né? A questão política ela é muito dinâmica, né? Mas foi uma experiência fantástica. Eu assumi a secretaria no momento que o Rio vivia uma crise, e ainda vive, né? Econômica muito grande, a prefeitura passando uma dificuldade muito grande. E, assim, eu tive a oportunidade de fazer muito pouca coisa. Eu fiquei um período curto, né? Fiquei 2 anos só na secretaria, mas a gente fez, uma das coisas que a gente fez muito legal lá, assim, que deu tempo de fazer, foi uma reedição do decreto, né, que estabelece a questão da gratuidade, né, no transporte urbano aqui, e a gente fez mudanças assim, muito profundas nesse decreto, e foi muito legal, porque assim, esse é um benefício que ele é muito vigiado, vamos dizer assim, né, pela própria Defensoria Pública, Ministério Público e os segmentos de pessoas com deficiência, que ele atinge diretamente, né, aquelas pessoas com deficiência que mais precisam, que estão nos tratamentos, né, que moram nas comunidades, moram no entorno da cidade, precisam acessar o serviço, a escola. Enfim, é um benefício fundamental na vida de vários moradores da cidade, né, principalmente aqueles que combinam a pobreza com a deficiência, né? E a gente sempre tinha muitas reclamações. E com essa mudança que nós fizemos, nós levamos a 0 as reclamações até hoje, né? Não se reclama mais desse serviço aqui no Rio, não do acesso aos ônibus, né? Mas assim, eu estou dizendo da emissão do documento, de como ele funciona, né? Uma das mudanças que a gente fez muito legal foi acabar com a gente tornou ele vitalício, né? O benefício, não tem que fazer aquela renovação, levando novo laudo médico, como se a deficiência recuperasse de todo ano, né? Havia um recadastramento de 2 em 2 anos no Rio, e todo ano a pessoa tinha que renovar o passe, né? Uma outra coisa que a gente fez também foi abrir essa gratuidade para toda pessoa com deficiência que faz uso do transporte no Rio, mesmo morando nas cidades vizinhas. Então, as pessoas que moram, por exemplo, na Baixada, nas cidades do entorno da Grande Rio, né, elas tinham que ou tirar a gratuidade aqui no Rio, e para tirar a gratuidade ela tinha que inventar um endereço no Rio, como se fosse moradora do Rio de Janeiro, né? E aí nós acabamos com isso, colocamos isso como direito, né? A pessoa mesmo sendo moradora de outro município, ela tendo uma deficiência, ela chega aqui, fala o município que ela mora, não importa qual, e consegue tirar esse passe para se locomover aqui na cidade. Porque muitas pessoas do entorno, elas trabalham ou estudam, né? Ou fazem tratamento na capital. E aí isso foi uma transformação muito grande que a gente fez. Dentre outras, né? Para não me alongar nesse assunto, né? E também pude fazer uma reforma, a gente tem um projeto aqui chamado Moradias Assistidas, né? São casas que abrigam pessoas com deficiência que perderam a referência familiar. O Rio de Janeiro tem 5 casas dessa, né? Quando eu cheguei na secretaria, as casas estavam muito destruídas, muito ruim mesmo, assim, precisando de pintura, telhado com vazamento, fios arrebentados, ventiladores que não funcionavam, e eu consegui reformar todas as casas, trocar todo o mobiliário das casas, inclusive eletrônico, coloquei televisões novas, a gente fez parcerias aqui, conseguimos ar-condicionado para todas as casas, todos os equipamentos novos, consegui uma parceria com um hotel que trocou toda a rouparia das casas, foi muito legal. Só isso já me deu uma satisfação muito grande, eu saí com um sentimento de realização muito grande por fazer essas 2 ações na secretaria. Rodrigo. Aconteceu um acidente aqui, derrubei tudo aqui, rapaz. Deu um chute embaixo da mesa aqui, voou tudo longe. Desculpa, gente, viu? Me perdoa. Me perdoa. Eu não sei até onde vocês ouviram, não sei até onde a gente estava, mas eu conheci esse cara aí, o Geraldo Nogueira, a gente se conheceu há 25 anos atrás. Ele estava no CVI Rio e ele fazia um jornal, chamava o Jornal do CVI, lembra? Era o Superação. Superação, é isso aí, Superação. O Jornal Superação, que era o jornal lá do CVI, era muito legal, serviu muito de referência para mim no início da revista também, viu, Geraldo?
tudo que o Superação fazia ali, a gente acompanhava, e assim, eu aprendi, né? Muito com você lá, muito, mesmo sem você me conhecer na época ainda, eu já aprendia com o que você fazia lá no CVI Rio, através do Superação também. E depois eu acompanhei tudo, né? A gente acabou se tornando amigos aí, a gente acompanhou toda essa trajetória do Geraldo, à frente da secretaria também, à frente da OAB. Enfim, o Geraldo é um incansável aí no Rio de Janeiro, e como eu falei, né? Não sei se vocês ouviram, mas o CVI é um celeiro de craques que exportou muita gente para o Brasil inteiro para funções muito importantes, né, Geraldo? Isabel Maior, Romeu Sasaki, você, Sheila, enfim, e tantos outros aí que saíram desse trabalho no CVI Rio, que é um trabalho muito bonito e referência para o Brasil inteiro até hoje. Né? Até hoje o CVI, que é muito interessante, quem não conhece o CVI, seria legal conhecer. O CVI fica ali no Rio de Janeiro, dentro de containers, né, Geraldo? Aquilo é legal pra caramba. Porque a estrutura do CVI, ela é dentro de uns containers ali, né? Não, mas agora mudou. O CVI não está mais em containers, né? Houve uma não está mais? lá. Então faz tempo que eu não vou lá. O CVI ele funciona no estacionamento da PUC, né? Da Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. E na época funcionava em containers, né, adaptados. Chegou a ter 2 andares de containers, né, com elevadores e tudo. Mas o metrô fez uma obra grande, né? O metrô está construindo uma estação lá, fez uma obra grande, e aí teve de tirar os containers e fez um acordo com o CVI. Aí construiu uma sede para o CVI, e aí uma sede nova com alvenaria mesmo, né? Que bacana. Então, Agora, uma coisa que, até para falar da importância do CVI, né, o CVI trouxe para o Brasil o conceito de desenho universal, quando ninguém falava nisso no Brasil. No ano de 92, né, o CVI fez o primeiro curso de desenho universal aqui no Rio de Janeiro, que vieram vários técnicos do Brasil inteiro. Foi quando começou a falar de acessibilidade para todos, com esse conceito que existe hoje, né? Então, tem muita história mesmo. Assim, tem do CVI, né? Com acesso. Tem mesmo. E essa história do CVI se confunde com a sua, né, Geraldo? Com a sua história, né? Que você ajudou muito nesse processo do CVI naquela ocasião, depois na OAB do Rio. Me fala um pouquinho do trabalho que você fez junto da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB. Você criou essa comissão, não foi? Pois é, eu fundei essa comissão lá, eu criei, né? Foi um desafio bastante grande, porque, assim, a OAB tem movimentos muito fortes, né? Movimento de mulheres, movimento racial, né? LGBT, que são movimentos muito consolidados e já antigos, né? E a gente entrou nesse meio tendo que mostrar um trabalho, né? Mostrar um trabalho técnico, né? Sério, voltado, ligado à advocacia, e a gente conseguiu ocupar esse espaço, né? A fundação da comissão lá gerou um outro convite para mim, Rodrigo, de ocupar uma posição como conselheiro da OAB. Na verdade, a OAB, toda a OAB, ela é dirigida por um conselho, né? É chamado Conselho Pleno da OAB, da Ordem dos Advogados. Esse conselho, na verdade, que é o conselho, vamos dizer, gestor, que dá linha de gestão para a OAB. E esse conselho tem um presidente, que, na verdade, é o presidente do conselho, e o pessoal fala o presidente da OAB, que, na verdade, não é o presidente da OAB, ele é presidente de um conselho, né? Então, eu estou falando isso para mostrar a importância desse conselho dentro da Ordem dos Advogados, né? E eu fui conselheiro na OAB por 2 gestões, talvez eu volte na próxima agora, né? Vai ter eleição agora em novembro, né? Eu estou numa das chapas. Tudo por causa desse trabalho da comissão, né? Que a gente mostrou. A gente conseguiu consolidar esse trabalho, o trabalho da nossa ação fortaleceu a comissão no Conselho Federal da Ordem, o que é importante, né? Deu essa visibilidade, fortaleceu esse conselho. Então, a gente acabou tendo uma responsabilidade assim, nacional de expandir esse conceito, de ter comissões nas OABs, né? Hoje se espalhou para o Brasil inteiro. E no Rio de Janeiro, né, nós temos a OAB do Rio, a seccional, e tem as subseções no interior e em algumas regiões que são bairros da cidade, né? São 66 subseções. Nós hoje estamos com 32 comissões em subseções. Então, nós já passamos nós estamos chegando à metade, né,
das subseções, nós já temos comissões da pessoa com deficiência. Então, foi um processo que cresceu. Inclusive, o ano que vem, eu estou querendo fazer um trabalho bem forte de ação em bloco, né? Eu não quero mais assim que a comissão da seccional tenha uma ação mais solitária, né? Eu acho que a gente tem que ter uma ação como Estado do Rio de Janeiro, não mais como cidade do Rio de Janeiro, mas como Estado. E aí nós temos que ter uma ação em conjunto com todas essas subseções, e esse é um desafio que eu quero já implementar no próximo ano, se Deus quiser, vamos caminhar nesse sentido. E você sabe, né? Você sabe, só para finalizar, essa comissão da CVI, da OAB do Rio de Janeiro, que o Geraldo teve à frente, e está à frente hoje de novo, ela serviu também de referência para as outras OABs no Brasil inteiro, que criaram suas comissões também nos seus municípios, nos estados e tal. E hoje a OAB tem comissão da pessoa com deficiência espalhada pelo Brasil inteirinho. Ô Zé, não sei se você lembra disso, mas o Geraldo, quando a gente fez a Reafer no Rio de Janeiro, lembra que nós fizemos juntos lá? A Reafer não, a Reacess. A Reafer você faz agora. A Reacess no Rio de Janeiro em 2006. Isso, 2006. O Geraldo também nos ajudou naquela época lá e bastante em 2006. Depois o Geraldo me ajudou na Mobility, lá no Rio de Janeiro, em 2 edições da Mobility. O Geraldo está sempre ajudando todo mundo. O Geraldo é um companheiraço aí, um parceiraço de longa data, né, Geraldo? Obrigado, e é gostoso também do Geraldo, não é só a parte profissional, não. O bom do Geraldo é que é legal da gente tomar uma cervejinha e comer alguma coisa sempre, né, Geraldo? Almoçar junto, jogar conversa fora, falar mais dos outros, né? É bom pra caramba. Ô, Rodrigo, o meu respeito e admiração pelo seu trabalho. O Henrique Cel está com a gente aqui também, dando bom dia, dando os parabéns aí para o Geraldo. O Edson Cavalcante está com a gente também. E o Cid quer falar alguma coisa. Vai, Cid. Quero engatar uma pergunta aqui. Você, então, ali, quando você chegou no CVI, era um momento onde o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, em grande medida drivado pelo CVI do Rio, estava bombando, né? Então, você tinha figuras, como a gente mesmo disse, que viraram, já eram grandes lideranças. E eram pessoas, em grande medida, ou cadeirantes por lesão medular ou sequelados de pólio. Né? Os principais líderes aí do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil, em grande medida, eram sequelados de pólio. Como é que você vê o movimento naquela época, nesses últimos 20 anos aí, sei lá, e como é que você vê ele agora? Como é que ele tá? Como é que você vê ele funcionando ou não? Cid, excelente pergunta. Olha, eu quando cheguei, né, eu até falei, né, por exemplo, a Rosângela Berman, né, junto com outras pessoas guerreiras, foram fundadoras, né, junto com pessoas que inclusive nos deixaram recentemente, que foi o Zé Carlos Moraes, né, a Lília Martins, a Beth Caetano também já faleceu, que fundaram lá o CVI, né, e entre outras pessoas que estão vivas, como a Isabel Maior, a Sheila e tal, e outras pessoas. Mas a Rosângela foi a grande idealizadora, a Rosângela Berman, que está nos Estados Unidos, né, ela mora hoje em Miami, e ela é membro lá da Unicef, né, para a área da deficiência, ela é a representante dessa área dentro da Unicef. A Rosângela criou a instituição e conduziu a instituição por um bom tempo. Depois, quando ela vai para os Estados Unidos, entra o Romeu Kazumi Sasaki. E eu tive, né, ainda jovem, aprendendo o movimento, assumir esse lugar, olha só, dessas pessoas tão importantes para o movimento, tão capazes, né, tão competentes, né, que a gente não precisa, todo mundo conhece, né, só de falar o nome, né. Então, assim, foi um grande desafio para mim naquela época, um grande aprendizado, né. O CVI foi um grande aprendizado. O CVI tinha uma linha, né, que era a filosofia de vida independente. Ela era nova naquela época, né, ela trazia um conceito, esse conceito que hoje é muito falado, né, do empowerment, né, de você ter um empoderamento como pessoa com deficiência, né? E a gente tinha uma característica naquela época que eram associações por área da deficiência. Então, você tinha associações de cegos, de surdos, de deficientes físicos, e por aí vai. E cada um atuava separadamente. E era uma atuação
da associação típica, né? Movimentos políticos, né? As associações, ela tem um papel muito político, né? De um movimento político, de reivindicar direitos, de lutar por direito, principalmente daquela categoria que está ali associada a ela, né? A associação é quase que um sindicato, né? Atua politicamente, mas voltado para aquele grupo associativo, né? E o CVI, ele aparece com uma cara diferente, né? Ele aparece com uma cara mais técnica, unindo técnicos com ações técnicas e trabalhando com todos os segmentos da deficiência. Inclusive, isso foi um grande choque no movimento de pessoas com deficiência da época, que inclusive teve reações, né, contra isso. Eu me lembro, vocês vão achar engraçado isso, eu fui no encontro nacional de pessoas com deficiência da época, né? E eu, como advogado, aí eu fui de terra, eu fui com paletó e tal, e usando uma gravata, né? Porque eu estava militando direito e tudo, e queria manter aquela postura do técnico, né? Então, quando eu ia nos encontros, ia falar com uma autoridade, eu ia como advogado, falar como advogado. Então, eu ia caracterizado como advogado, né? O paletó e gravata é o uniforme do advogado. E eu me lembro que nesse encontro eu fui desaconselhado por algumas lideranças para não usar, porque ia passar uma imagem para o segmento de pessoas com deficiência de como se fosse uma elite, né? Como se a gente fosse uma elite querendo assumir uma posição dentro do movimento de pessoas com deficiência, né? Eu fui aconselhado a tirar a minha gravata e o meu paletó para me misturar, vamos dizer assim, né? Num conceito associativo, vamos dizer, né? Reivindicador. Olha só como a gente avançou, né? E eu fiquei até muito chocado com isso, né? Na época, assim, eu não tinha acordado para aquilo, mas foi um grande aprendizado também, né? E era verdade, né? E o CVI depois era muito combatido, como que é uma elite. Aí falava que a gente estava pensando em dinheiro, né? Porque a gente agia tecnicamente, né? Como se, né, fosse assim. Então foram momentos assim, mas esse aprendizado ele foi sendo repassado, né? Ou foi sendo copiado por muitas associações que hoje, inclusive, agem, né? A grande maioria agem tecnicamente. Captam serviços para poder sobreviver e vivem desses serviços, né? Então, o CVI teve muito esse papel. E, naquela época, né, a gente também tinha um movimento político muito forte e a gente agregou a esse momento político a informação técnica, né? E aí, ele era muito forte, por quê? Porque as pessoas com deficiência não tinham o processo de inclusão como tem hoje. Então, ela não tinha outro caminho a não ser o caminho associativo, a se aproximar de alguma instituição, alguma associação ou alguma ONG, né? Porque aí começou o conceito de ONG naquela época, anos 80, 90, né? E para ter uma inclusão dentro da sociedade, ela começava por essa inclusão no meio associativo ligado à área das pessoas com deficiência. Então, era fácil você ter lideranças e unir lideranças, porque era o espaço onde a gente encontrava oportunidade de ter voz e de falar, né? Então, aí, agora trazendo para cá, nesses últimos anos, a coisa mudou, porque a sociedade se abriu para o processo de inclusão da pessoa com deficiência. Os governos, né, aí dizendo governo no sentido físico, né, não estou falando de nenhum governo, os municipais, estaduais, federais, no sentido, abriram também para a necessidade de cumprir a legislação e incluir o segmento. Houve uma conscientização da necessidade de inclusão e começou uma captação dos próprios governos das principais lideranças para conduzir trabalhos dentro das secretarias, dos órgãos técnicos do governo que precisava dar uma resposta. Então, houve uma grande captação de lideranças antigas e novas lideranças. Então, hoje, as próprias ONGs, né, o movimento associativo, ele padece dessa falta de novas lideranças. Por dois motivos, no meu entender. Porque hoje ele não é tão necessário quanto ele foi no passado. Porque a pessoa, mal ou bem, ela encontra uma forma de se incluir num trabalho,
num outro espaço que não seja ligado só à deficiência, seja, por exemplo, numa igreja ou num clube, né? Então, a deficiência hoje, ela está mais presente dentro do meio social, né? Pulverizou, né? Comparando com o passado, exatamente. Então, desmobilizou esse movimento. Isso tem um ponto positivo, porque, assim, é o que eu falo, né, com o pessoal, assim, isso foi sucesso do nosso trabalho. A gente trabalhou porque você, com uma associação ou uma ONG de deficiência, de pessoas com deficiência, você trabalha para um dia você não ser mais necessário, né? Essa é a grande sacada. Trabalha para incluir, né, Geraldo? Você Exatamente. trabalha justamente para incluir. Então, o trabalho foi feito, incluiu a pessoa com deficiência na sociedade, não prendeu as pessoas dentro de uma instituição, né? Isso que é importante. Exatamente. Esse foi o grande objetivo. Não segrega, você inclui. Os próprios CDIs hoje enfraqueceram muito, né? Os que ainda existem, o CDI Rio ainda existe, enfraqueceu nesse sentido. Ele não tem uma atuação política tão forte mais como tinha, porque ele cumpriu bem o seu papel. Ele conseguiu passar a sua filosofia muito para as outras instituições e para as pessoas. Então, a própria sociedade se conscientizou. Hoje, todo mundo, na verdade, sem saber, tem em si esse conceito da filosofia de vida independente, que é o do fortalecimento do indivíduo, né? Até explicando isso um pouco, né? Qual era a diferença, né, do movimento associativo para um movimento CDIano, de CDIs, né? É que o CDI, ele não trabalhava para um grupo de associados, ele trabalha, né, ainda, né? A ideia é o indivíduo com deficiência. Então, chegou um indivíduo ali, o papel do CDI é o fortalecimento desse indivíduo, para que ele, como cidadão, né, com deficiência, fortalecido, ele possa ir para onde ele quiser ir, para a empresa ou até para uma outra associação, mas a ideia da filosofia de vida é dar a esse indivíduo base, né, sustento de reconhecimento de quem é ele como indivíduo com deficiência, para ele atuar na sociedade, né? E o movimento associativo, ele não se preocupa com o indivíduo, ele se preocupa com o bloco de pessoas com deficiência e age politicamente para buscar espaço dentro da sociedade. Então, são movimentos que não são antagônicos, que convergem, né, no final para uma ação de inclusão, né? Um fortalecendo o indivíduo e o outro brigando do ponto de vista político, associativo, né, com a força associativa para buscar espaço. Mas eu acho que esses movimentos hoje eles já não são tão necessários, porque os próprios órgãos públicos hoje, com essas lideranças, né, antigas e novas que ocupam esses espaços dentro dos órgãos públicos, já tem muito essa visão da inclusão e de abrir esse papel, já faz um pouco esse papel que era o papel dessas ONGs no passado, né? Então, na minha visão, acho que houve essa mudança, né? Não que a gente esteja com tudo maravilhoso, né? Mas eu acho que a gente avançou um bom trecho do caminho. Eu estou há 30 anos, né, usando uma cadeira de rodas, se eu pegar 15 anos para trás e 15 anos para frente, eu vejo uma diferença enorme, né? Assim, houve um progresso grande, mas há um grande trecho da estrada ainda precisando ser pavimentado, né? Já se pavimentou um bom trecho, mas há um longo trecho ainda para ser enfrentado. E esse enfrentamento você está fazendo agora junto com o deputado Otávio Leite. Como é que está isso? O que você está fazendo hoje? Olha, eu aqui com o deputado Otávio Leite, a gente tem, né, assim, até me permite dizer isso, porque são tantos anos, né? O Otávio, ele era vereador de primeiro mandato, ele procurou o CVI porque ele queria fazer uma ação na área da pessoa com deficiência. E aí me encontrou lá, foi o primeiro encontro nosso, né? Isso no ano de 91, talvez. E aí saiu a primeira lei, né, que o Otávio fez na área da pessoa com deficiência, que a gente ali teve uma pequena participação, né? O Otávio é um legislador excepcional, excelente. Na minha opinião, ele é o legislador com mais leis na área de pessoas com deficiência. Eu falo isso sem medo de errar, do Brasil. É mesmo. Né? E olha que o Brasil é grande pra caramba, às vezes a gente, né? Mas eu falo sem medo de errar. Né? E aí essa primeira lei que saiu foi a reserva de vagas em estacionamentos públicos e privados.
Eu não sei se é a primeira lei do Brasil, mas eu acho que é. Dela espalhou para o Brasil inteiro, né? Essa reserva de vagas. Então, toda vez que eu vejo essa marca na rua, eu me lembro de uma primeira ação nessa área. De lá para cá, a gente virou um parceiro, né? Eu sempre tive parceria com o Otávio, mas só trabalhei com ele em 2 momentos, como assessor mesmo, né? Quando ele foi deputado estadual, que eu fui assessor dele, ele foi só por 2 anos, deputado estadual, porque logo depois ele foi eleito vice-prefeito, né? Aí deixou a legislatura estadual, e agora que ele é deputado federal, que eu estou com ele de novo, oficialmente, como consultor jurídico, né? Eu estou, claro, nessa área de projetos de lei também, inclusive, assim, tem uns projetos bem bacanas, tem um até na área do direito, né? O deputado apresentou um projeto de lei fazendo uma mudança no Estatuto da Ordem dos Advogados, vai entrar alguns artigos só sobre direito de advogados e advogadas com deficiência, vai ter no Estatuto uma parte disso. Inclusive, essa lei vai falar de gratuidade ou de redução na anuidade paga na Ordem dos Advogados. Quando for um advogado com deficiência, vai ter uma redução, né? E aí foi caracterizado lá no projeto redução para deficiência leve, moderada e severa, né? Aí reduções diferentes, 25%, 35%, 50% do valor da anuidade, porque a gente entende que um advogado com deficiência, ele tem muito mais dificuldade de atuação, né, na profissão do que um advogado sem deficiência. Então, para fazer um pouco de justiça aí. E mas tem por outros... falar em justiça, Geraldo, o relógio não faz justiça. O papo está tão gostoso, mas ele prende a gente o tempo todo. Cid Torquato, as suas considerações finais, meu amigo. Sem dúvida alguma. Bom, legal, mais uma vez um convidado com um super conteúdo. É bom saber e bom trazer essas visões sobre o passado, porque a gente precisa dessas visões para construir o futuro. Exato. E nós temos um futuro com muitas demandas. Como o Geraldo falou, o movimento deu uma descansada, e, na verdade, a gente precisa reativar esse movimento, porque não só temos ameaças com relação a direitos já adquiridos, né, direitos que foram tão duros de serem conseguidos e hoje ameaçados aí, né? A gente vê na área dos veículos, né, Rodrigo? Isso de uma forma clara, mas em outras várias áreas. Então, a gente precisa aprender com os erros e acertos do passado para reconstruir o movimento político das pessoas com deficiência no Brasil no nível de participação e de efetividade que ele merece, que ele precisa ter. Então, o Geraldo veio trazer luz para algumas desses temas tão importantes para a gente. Obrigado, Geraldo. Rodrigo Rosso, suas considerações, meu amigo. Geraldo é uma enciclopédia, cara. Geraldo é uma lição aí pra gente. Obrigado, Geraldo, por ter aceitado o nosso convite, né? De ter aceito o nosso convite e de estar participando hoje aqui. Isso que o Cid falou é verdade, gente, que a gente sente muito, 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 muito nesse segmento hoje. Eu estou nele há 25 anos, a gente está aqui um monte de dinossauros aqui hoje, né? Um monte de dinossauros da pessoa com deficiência reunidos aqui. E a gente está reunindo bastante dinossauro aqui, né, Cid, né, Zé? Toda vez a gente traz mais dinossauros para juntar aqui na nossa gangue de dinossauros. Mas isso é bom, porque a gente mostra como o movimento era mais unido antes. Parece que havia uma união maior. Hoje, com o advento da internet, que poderia ser o contrário, né? Com a internet podia ter uma união maior, e com redes sociais e tal, e parece que isso pulverizou tanto que acabou tendo enfraqueceu essa união que existia antes. Antes existia esse movimento mesmo forte, hoje é um puxando aqui, outro batendo ali, outro falando acolá, e as coisas não têm a força que tinha. A gente está sentindo isso agora na questão dos automóveis, até o Geraldo Nogueira e o Otávio Leite, deputado federal, estão nos ajudando muito mais uma vez. Queria até mandar um abraço aí, viu, Geraldo? Aproveitar você, mandar um abraço bem grande aí para o Otávio Leite e outro para você aí, para toda a sua família. Enfim, e agradecer a você sempre, cara, sempre mesmo por tudo que você faz
por esse segmento, por esse setor, por todos nós, e agradecer o amigo que você é. Você é muito chegado de todos nós aí, e amigo dos amigos, isso que é legal. Obrigado, Geraldo, pela sua participação. Queremos ouvir também as considerações finais do Humberto. Humberto, diga aí. Pois é. O Humberto fala, né, Humberto? Sim, eu falo sim. É muito legal, né, ver todo esse acompanhamento, toda essa história que foi traçando, as lutas que foram ganhando. E eu atuo também, né, aqui dentro do ICOM. E eu vejo, né, o quão essa luta também tem alcançado a comunidade surda, que é a comunidade que eu estou mais próximo, mais íntimo, né, vendo ali no dia a dia, e realmente é um trabalho magnífico que tem feito, gerado independência, gerado a comunicação e feito a diferença na vida da pessoa com deficiência. Muito obrigado por participar dessa live, é um prazer. Doutor Geraldo Nogueira, doutor advogado, as suas considerações, meu amigo. O Savieri, Rodrigo, Cid, Humberto, olha, foi um prazer participar aqui com vocês, falar um pouco aí da nossa trajetória, né? Tem muita história mesmo, a gente vai criando história, né, no passado, e é o que o Cid falou, né? O passado nos ensina muito a conduzir o presente, né? Eu acho que o segmento tem ido bem, a gente tem avançado bastante no Brasil, mas essa união ela é importante, porque benefícios sempre vão ser ameaçados, né? Então, a gente tem que estar atento a isso para que não haja perdas, né, do caminho que a gente já avançou, que a gente já construiu com tanta dificuldade, com tanta luta, né? Tantas pessoas antes, né? Esse movimento é antigo, né? Começou lá atrás. Até né? a gente perdeu esses dias, né, Geraldo? Perdemos um grande lutador desse movimento esse mês, que foi o Carlos Roberto Per também, né? Carlos Per. Pois é, exatamente. O Carlos Per que acabou deixando a gente aí esse mês, faleceu agora no dia 8 de outubro. Nos entristeceu bastante, né? Pessoa querida também nos deixou. Mas é isso, eu acho que o trabalho que vocês fazem também é fantástico e dar esse espaço aqui eu acho que é muito legal, né? Eu estou me sentindo assim um premiado, sabe? Como se eu estivesse recebendo aqui um título, uma medalha, um sei lá o quê, sabe? Um reconhecimento por essa trajetória, né? Claro que a gente não faz nada sozinho, com a gente sempre tem gente, assim, pessoas maravilhosas, né? Que acompanham a gente, que luta, que acreditam na gente. Eu acho que, às vezes, a gente ocupa uma posição de liderança e tal, mas é o conjunto, né, que faz a coisa, né? Então, assim, nessa história toda, tem tudo isso. Eu acho que o movimento é construído por todos nós, né? E eu vejo o Rodrigo falando isso aí, mas como o papel dele é importante, né? Como eu admiro, né, a coragem que o Rodrigo tem, né, de empreender nessa área, de fazer as feiras que ele faz, é fantástico. Acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ajudar naquilo que a gente pode, né? E o Cid também aí apareceu, né, com força total, mostrando competência, um cara inteligente, bem bacana. E você, Saber, está também há anos, né, nessa área aí, né, mais na área técnica, mas todo mundo, né, importante. E a área dos surdos aí, que a Libras avançou, né, graças a Deus, muito, né? E é muito importante isso para incluir essa comunidade surda aí na sociedade. É isso, gente. Minhas considerações finais é que o trabalho de todos, né, a união de todos é que faz acontecer essa inclusão, né? E o trabalho social é isso mesmo. Ele é muito difícil, em muitos momentos também ele é solitário, né? Quem recebe os reconhecimentos, né, às vezes nem são as pessoas que merecem, né, que realmente fizeram, né, mas nem por isso a gente deve desistir de lutar e acreditar, né, nessa bandeira que a gente acredita, que é tão importante, né? Já dizia Lyndon Johnson, né, uma sociedade, foi um presidente americano na década de 60, lá antes de Kennedy. Ele dizia o seguinte, que uma sociedade só evolui quando ela cuida bem das pessoas com deficiência e dos idosos. Então, nosso papel é não só cuidar das pessoas com deficiência, mas fazer com que a nossa sociedade brasileira também avance e melhore, né? Seja uma sociedade realmente melhor, à medida que ela vai incluir esses segmentos aí e cuidar desse segmento. É isso, gente. Geraldo Nogueira, a honra é nossa, da minha, do Cid e do Rodrigo em ter você aqui. Foi muito bom estar com você,
Foi muito rápido, passou rápido, uma conversa tão boa. Olha que loucura. A Reafere está no ar, logo, logo nós vamos estar com ela funcionando. O Rodrigo com a revista Reação e com a Mobility, logo, logo vai estar girando. O Icon está no ar também. Entrou no Google, Icon Libra, você vai encontrar o Icon rapidamente. E o que eu posso dizer para você, Geraldo, você nos trouxe hoje uma grande luz. Você engrandeceu o nosso trabalho, você engrandeceu esse setor, esse movimento lindo. Geraldo Nogueira, obrigado por existir. Você faz a diferença na vida de muita gente. Até a próxima. Obrigado por tudo e adeus. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.